Por que que eu disse a escola de Lacan? A gente sabe que Lacan tanto fundou uma escola de pensamento dentro da própria psicanálise, quanto sustentou uma escola de formação, a partir de 1964, se eu não me engano. Com o ato de fundação, ele funda sua própria escola. Então, existe nessa palavra escola, né, ou para dizer um lacanês aí, nesse significante, escola, a gente tem essas duas concepções. Escola, de escola de pensamento, assim como a gente vai falar escola kleiniana, escola winnicottiana, escola das relações de objeto, escola da psicologia do ego, escola da psicologia do self, que não é da self, por favor, é do self. Então, não é uma escola que a gente nasceu, porque apesar de que hoje em dia corre-se muito esse risco de tentar fazer escola só para tirar umas selfies aí e colocar nas redes sociais, olha, eu, psicanalista, né? E isso também é uma coisa que a gente vai falar hoje, porque a presença da psicanálise nas redes também é potente, mas extremamente perigosa. E a gente precisa pensar sobre isso. Isso não pode ser posto sem muita análise. Essa é uma palavra boa. Sem muita análise. Análise no sentido da análise que a gente faz mesmo, análise do inconsciente. Então, a gente tem essas duas concepções da palavra escola. A palavra escola como escola de pensamento e a palavra escola como um lugar onde vai se sustentar a possibilidade da formação do psicanalista. Eu não sei se vocês já tiveram algum tipo de aproximação teórica sobre essa coisa da formação do analista. E aí, se eu tiver chovendo no molhado aqui para vocês, vocês, por favor, me sinalizem, tá? Mas a questão da formação do analista nem sempre esteve presente na história da psicanálise. A questão da formação do analista começa quando a psicanálise, como movimento, cresce. E, gente, quem estudou um pouquinho de psicologia social sabe que todo movimento social, quando cresce, se institucionaliza. E eu não estou falando que a psicanálise é um movimento social, não, pelo amor de qualquer coisa, não é isso. Mas é um movimento é, que se repete toda vez que um grupamento de pessoas se junta para pensar em alguma coisa, né? E isso aconteceu quando Freud começou a desenvolver a teoria psicanalítica, desde a reunião das quartas-feiras. Ele se reunia com pessoas, com médicos interessados na teoria, interessados no que ele estava trazendo de inovação para o tratamento das psiconeuroses. E esse encontro das quartas-feiras foi se tornando cada vez mais articulado, oficial, e eu vou usar essa palavra, mas com uma certa ressalva, e sério. Sério no sentido de ter um nome, ter um lugar, ter horário, foi se institucionalizando. Então, essa pequena célula, que era a Sociedade das Quartas-Feiras, ela se torna a Sociedade Psicanalítica de Viena, primeira instituição psicanalítica da história da psicanálise. Mas existem movimentos que podem ser sustentados numa instituição para convocar esse não saber e torcer para que ele compareça. Que movimentos são esses? E aí o Lacan vai ele vai criar duas sessões, na verdade, três sessões, né? Que vão tentar garantir um campo para que esse não saber possa circular. A primeira sessão é a sessão de psicanálise pura, que seria a, a, a praxis e a doutrina da psicanálise propriamente dita. É o que a gente faz aqui, a gente está estudando psicanálise. A gente está discutindo, a gente está falando da nossa clínica. Nessa sessão de psicanálise pura, o Lacan esperava que fossem sustentados três movimentos: o estudo da teoria, a crítica da teoria, olha que interessante,
e a supervisão. Então, dois pezinhos do nosso tripé, o Lacan localiza na seção de psicanálise pura. Uma outra seção que pertencia à escola dele era a seção de psicanálise aplicada, que era pensar a psicanálise fora do contexto da psicanálise pura, fora do setting analítico tradicional. Era psicanálise aplicada nos hospitais, nas instituições. É o que o Lacan chamava de doutrina do tratamento e suas variações. Também era nessa sessão de psicanálise aplicada que ele trazia as questões de casuística da psicanálise e também de articulação entre psicanálise e psiquiatria, né? Haja vista a realidade da psicanálise em 1964. E o terceiro item, né? O terceiro lugar, a terceira seção que precisava ser sustentada nessa escola, que para mim é a mais importante de todas, e que é a seção, viu, pessoal aí, Jorge e todo mundo que é associado dessa escola, quase escola nenhuma consegue sustentar, que é a seção de recenseamento do campo freudiano. Porque uma sessão que cuida de como é a clínica, o que que seriam os tratamentos padrão, o que que seria a direção do tratamento, isso a gente vê nas sessões clínicas das escolas. O que seria teoria, o que seria pensar a teoria de forma com rigor e tal, e esmero, a gente também vê nos seminários. O que seria pensar a psicanálise enquanto aplicada em outros espaços? A gente vê, principalmente quando a gente faz uma articulação muito legal entre as escolas e as universidades, as escolas e os hospitais. Agora, a sessão de recenseamento do campo freudiano, essa é raro, muito raro ver. E o que que seria essa sessão de recenseamento? Para concluir, eu vou ler para vocês. Página 237 dos outros escritos, do ato de fundação. Lacan escreve assim: ela assegurará, para começar, o levantamento e a censura crítica de tudo que é oferecido nesse campo pelas publicações que se pretendem autorizadas a ele. Ela fará a atualização dos princípios dos quais a praxis analítica deve receber, na ciência, seu estatuto. Um estatuto que, por mais singular que afinal seja preciso reconhecê-lo, nunca seria o de uma experiência inefável. Por último, ela convocará, tanto para instruir nossa experiência quanto para comunicá-la, aquilo que do estruturalismo instaurado em certas ciências pude esclarecer aquele cuja função demonstrei na nossa, e no sentido inverso, aquilo que de nossa subjetivação essas mesmas ciências puderem receber de inspiração complementar. Em última instância, faz-se necessária uma praxis da teoria, sem a qual a ordem de afinidades desenhadas pelas ciências que chamamos conjecturais ficará à mercê da deriva política que se alça da ilusão de um condicionamento universal. Portanto, quais são as subseções dessa seção de recenseamento? O comentário contínuo do movimento psicanalítico, uma articulação com as ciências afins e o estudo da ética da psicanálise.